O disco rígido de um computador é dividido em trilhas, que são então subdivididas em letra A, cabeças, letra B, clusters, letra C, pratos, letra D, setores e a letra E, vetores. Bem, para entender essa questão, pessoal, nós primeiro precisamos imaginar que o disco rígido, também conhecido como HD ou hard disk, ou ainda HDD, ele é um dispositivo de armazenamento magnético. Ele possui discos, como vocês podem observar ali naquela imagem. Esses discos são discos que sofrem um processo de leitura e gravação através desse braço, e na ponta desse braço aqui tem um magneto, tem um ímã, por isso que ele é um dispositivo de armazenamento magnético. Mas para que os dados possam ser gravados nesse disco rígido, é necessário realizar uma formatação física. E quem faz a formatação física no disco rígido é o próprio fabricante. E essa formatação física feita pelo fabricante cria dentro desse disco rígido, dos discos do disco rígido, que a gente chama de setores, trilhas e cilindros. Mas como isso funciona de uma forma mais visual para vocês entenderem? Então observa, o disco rígido então, na formatação física, ele recebe várias circunferências, vários círculos concêntricos, que são as chamadas trilhas. E essas trilhas vão ser subdivididas em pequenas porções chamadas setores. Os setores têm capacidade de armazenamento de 512 bytes. Então observa, as trilhas são esses círculos concêntricos. E essas trilhas são subdivididas em pequenas porções chamadas de setores. Além disso, ainda um disco rígido pode ter vários discos, e aí o conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido, nós chamamos de cilindro. Cilindro é justamente esse conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido, certo? Bem, agora que a gente já sabe disso, vamos fazer o esquemão aqui, ó. Aqui nós temos então as trilhas, círculos concêntricos, subdivididas em pequenas porções chamadas setores, e o conjunto de trilhas é chamado de cilindro. Voltando para a questão dizia, o disco rígido de um computador é dividido em trilhas, que então são subdivididas em setores da letra D de Dinamarca, porque nós temos as trilhas, que são círculos concêntricos, e essas trilhas são subdivididas em pequenas porções chamadas de setores, que têm capacidade cada setor de armazenar 512 bytes. Por isso a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, nossa letra D de Dinamarca para essa questão. Certo, pessoal?